29 de setembro de 98. Leon Scott Kennedy tem 21 anos, cabelo penteado, uniforme novo e o rádio do carro tocando country enquanto ele dirige para o primeiro dia de trabalho como policial de Raycon City. O que ele encontra não é uma cidade, é um cemitério ambulante. Carros capotados, neblina densa, figuras cambaleando na escuridão. Leon para o carro, desce para ver o que está acontecendo e uma pessoa caída no chão agarra o seu pé. Ele atira nela para se soltar e naquele exato segundo, o primeiro dia de trabalho vira a maior crise de sobrevivência da história da humanidade. Sem equipe, sem briefing, sem ninguém do outro lado do rádio dizendo o que fazer. Só ele, uma arma com pouca munição e uma cidade que o governo já decidiu abandonar antes de ele chegar lá. Nesse vídeo a gente vai abrir o Leon no bisturi, a psicologia dele, as decisões dele, e não essa análise de psicologia disfarçada de autoajuda, é a percepção de um personagem que passou 30 anos sendo a pessoa que salva os outros e quase se destruiu por não saber ser salvo. No final eu vou te mostrar a única coisa que o Leon entende sobre resistência que a maioria das pessoas descobre tarde demais. E não, isso não é coach motivacional com skin de zumbi. É uma franquia de 30 anos construída em cima de uma pergunta que ninguém faz em voz alta. Por que esse cara continua e por que eu devo continuar? O problema nunca foi o inimigo de fora. Raycon City não era só uma cidade infestada de zumbis. Era a prova de que o sistema inteiro havia falhado e decidido esconder essa falha. Enquanto Leon tenta chegar à delegacia pelos fundos, ele presencia uma cena que define o tom de tudo que vem depois. Um helicóptero tentando pousar no heliporto da delegacia. O policial que acenava para ele começa a atirar nos zumbis na pista, perde o controle e acerta o piloto. O helicóptero colide com um prédio, explodindo em chamas. Poucos segundos depois, de dentro do prédio em chamas, a Umbrella lança o Tyrant T-103, uma criatura de 2 metros construída para matar, dentro da própria delegacia, onde os policiais sobreviventes tentavam se proteger. O inimigo não veio de fora, veio de dentro do sistema que deveria proteger. É aqui que Leon descobre o que vai carregar pelo resto da vida. Não é o trauma dos zumbis, é a descoberta de que a Umbrella Corporation sabia de tudo, que os experimentos que destruíram Raycon City foram financiados, protegidos e encobertos por pessoas em posições de poder, e que o governo que Leon jurou servir tinha escolhido sacrificar a cidade inteira para apagar as evidências. Dentro da delegacia, Leon encontra o detetive Marvin Branagh, um dos últimos policiais vivos, já infectado, lutando contra a própria transformação. Marvin abre uma passagem para Leon e diz que ele precisa sair dali. É a última coisa que Marvin faz antes de ser consumido pela infecção. Leon poderia ter saído, tinha passagem, tinha rota de fuga, mas ele continua dentro da delegacia procurando sobreviventes. Na psicologia existe um conceito chamado locus de controle interno. É quando você para de esperar que o ambiente externo mude e age a partir do que você pode controlar. Não é otimismo, não é negação da realidade, é a decisão silenciosa de que mesmo sem garantia de resultado, você vai fazer a sua parte. E é dentro dessa delegacia destruída que Leon encontra Ada Wong pela primeira vez. Ela se apresenta como alguém procurando o namorado desaparecido, pesquisador da Umbrella. Leon a ajuda. Os dois atravessam juntos os esgotos da delegacia, lutam lado a lado, começam a construir algo parecido com confiança. Então Ada some, sem explicação, sem despedida, simplesmente desaparece no meio do caos. O Leon sobrevive a Raycon City, salva quem pôde e sai da cidade com um uniforme rasgado, um olhar endurecido e uma frase que define a próxima década da vida dele: a Umbrella vai pagar. Raycon City não foi o trauma, foi o combustível, mas combustível tem um custo, e o custo de carregar Raycon City dentro de você por 6 anos vai aparecer num vilarejo esquecido no meio da Espanha rural. Capítulo 2. O que você carrega quando ninguém vê? 2004, 6 anos depois de Raycon City. Leon não é mais o policial novato de cabelo arrumado, é agente da DSO, a Divisão de Segurança e Operações, treinado diretamente pelo governo americano. O corpo mudou, a postura mudou, o olhar mudou. A missão? Resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, sequestrada por uma seita chamada Los Iluminados, numa região rural da Espanha. Sozinho. Logo no primeiro vilarejo, Leon percebe que esses não são zumbis como os em Raycon City. Os granados se comunicam em espanhol,
pessoal se organizam, usam ferramentas, um deles empunha uma motosserra. E quando o Leon tentou usar o rádio para pedir suporte, a linha está cortada, sem equipe, sem suporte, num território desconhecido onde todo habitante é uma ameaça. Qualquer pessoa racional perguntaria por que aceitar uma missão assim. E a resposta do Leon nunca é dada em palavras, mas tem uma cena no começo do Resident Evil 4 que diz tudo sem precisar de diálogo. No caminho para o vilarejo, Leon encontra um cachorro preso numa armadilha. Ele para no meio de uma missão de resgate presidencial, num território hostil, sem saber o que está pela frente, e solta o cachorro. Sem hesitação, sem calcular o risco, simplesmente porque o cachorro estava preso. Esse gesto parece pequeno, mas é o Leon inteiro numa cena de 10 segundos. O cara que em Raccoon City ficou dentro de uma delegacia, em chamas, procurando sobreviventes, quando tinha rota de fuga, faz exatamente a mesma coisa aqui. Caráter não é o que você faz quando todo mundo olha, é o que você faz quando não tem nenhuma razão, além de ser quem você é. Mais tarde, quando a batalha contra o El Gigante fica impossível, aquele mesmo cachorro aparece do nada e distrai o monstro, dando a Leon a abertura que ele precisava. A obra não explica esse momento, não coloca uma frase de efeito, simplesmente acontece. Porque é assim que as coisas funcionam na nossa vida quando você age sem calcular retorno. Então, Ada Wong aparece de novo. 6 anos depois de Raccoon City, 6 anos sem explicação sobre o desaparecimento dela, e agora ela está na Espanha, no meio da mesma missão que Leon, trabalhando para uma organização rival chamada The Agents. E Leon não sabe exatamente que lado a Ada está. Quando a situação fica impossível na batalha final contra Sandler, Ada joga um lança-foguetes para o Leon resolver o problema. Quando tudo termina, ela foge de jet ski, mas deixa a chave do outro jet ski para que o Leon e a Ashley possam escapar da ilha antes da explosão. Ela nunca explica, Leon nunca pergunta. Na psicologia existe um conceito chamado tolerância à ambiguidade, que é a capacidade de continuar funcionando quando você não tem todas as respostas. Pessoas com baixa tolerância à ambiguidade travam. Precisam de certeza antes de agir, precisam entender completamente antes de confiar. Leon opera no nível oposto. Ele age dentro da incerteza, como se fosse o único modo de operar que ele conhece. A dúvida não some, você aprende a andar com ela. Mas tem um momento no Resident Evil 4 que ninguém esquece. E não é uma luta, não é uma explosão, é uma informação que chega no momento em que Leon mais pensou que tinha controle. Capítulo 3. Quando resistir, começa a custar o que você mais quer proteger. Tem um momento no Resident Evil 4 que a maioria dos jogadores lembra pelo impacto visual, mas o que poucos percebem é o que ele diz sobre o Leon. Luis Serra, pesquisador espanhol, ex-funcionário da Umbrella, que cruza o caminho do Leon no vilarejo. Os dois chegam a ser capturados juntos e precisam se soltar antes que os ganados voltem. Luis é o único aliado que Leon tem dentro do território inimigo, o único que conhece as plagas por dentro, que entende a biologia do parasita, que pode ajudar tanto Leon quanto Ashley a se curar da infecção que os dois contraíram. E Sadler mata Luis na frente de Leon. Não numa batalha épica, numa cena rápida, brutal, sem aviso. Sadler atravessa Luis pelas costas no momento exato em que ele entregar a cura para Leon. Você não perde só a pessoa, perde tudo que ela representava como solução. Leon não tem tempo para processar. A missão continua, Ashley ainda está em perigo, a ilha ainda precisa ser atravessada. Mas aqui está o detalhe que a obra planta silenciosamente. Leon estava infectado com as plagas desde o vilarejo, e Luis era a única pessoa que podia curá-lo. Com Luis morto, Leon continua a missão sabendo que o parasita está crescendo dentro dele, sem cura confirmada, sem saber se vai conseguir sair da ilha antes de ser consumido. Ele não fala sobre isso com ninguém. Na psicologia existe a diferença entre resiliência e resistência que quase ninguém explica direito. Resiliência é voltar ao estado anterior depois de um trauma. Você dobra, mas volta à forma original. Resistência é diferente. Resistência é continuar se transformando, mesmo sem saber qual vai ser a forma final. Você não volta ao que era, você se torna outra coisa enquanto caminha. O Leon que chega na ilha não é o mesmo que entrou no vilarejo. Cada perda mudou alguma coisa que não tem como desfazer. Marvin na delegacia de Raccoon City, Luis na Espanha, Ada que some e volta e some de novo, e ele não luta contra essa transformação, e ele a usa, porque no fundo ele já aprendeu que esperar as condições perfeitas para agir é uma forma sofisticada de desistir. Capítulo 4.
O preço de 30 anos sendo o cara que não para. 28 anos depois de Raccoon City, Leon tem 51 anos. Pela primeira vez na franquia inteira, você olha pra ele e percebe que o tempo cobrou a conta de uma forma que nenhum zumbi conseguiu. Não é só o cabelo grisalho ou as rugas no rosto, é o peso que ele carrega no corpo inteiro. A forma como ele se move pelos corredores de Elbridge, uma cidade do meio oeste americano que está sendo consumida por uma nova onda de infecção. Já não tem a agilidade do jovem de Raccoon City, nem a precisão calculada do agente da Espanha, mas tem o cansaço de alguém que já sabe exatamente o que vai encontrar do outro lado de cada porta e que continua abrindo mesmo assim. 30 anos resistindo e o custo finalmente aparece onde você menos esperava. A investigação em Elbridge conecta Leon a algo que ele nunca esperava encontrar: as origens do laboratório Ark, um projeto secreto da Umbrella escondido sobre um orfanato em Raccoon City. Uma ferida que sobreviveu aos bombardeios de 1998, uma conspiração que estava enterrada há 3 décadas, esperando alguém cavar fundo o suficiente para encontrar. Então vem a revelação que muda tudo no Resident Evil 9. Leon está infectado, não por um descuido de missão, a infecção é parte que o laboratório Ark estava desenvolvendo, e Leon foi exposto sem saber, provavelmente há mais tempo do que imagina. O corpo que passou 30 anos sendo submetido a missões impossíveis, a infecções contidas, a traumas físicos acumulados sem processamento, esse corpo agora está começando a virar um inimigo. E o Leon tenta continuar como se nada tivesse mudado. Claro que tenta, porque é o único modo de operar que ele conhece desde os 21 anos num posto de gasolina nos arredores de Raccoon City. Mas aqui a obra faz algo que nenhum jogo anterior da franquia teve coragem de fazer com ele. Mostra que a resistência tem um limite físico, que o corpo não é infinito, que 30 anos de não parar, de não pedir ajuda, de ser sempre o cara que resolve, tem um preço que uma hora se apresenta na forma de uma infecção que você não consegue combater sozinho. Uma espécie de burnout da vida moderna dos jogos atuais. O cara que passou 30 anos sendo ajuda nunca aprendeu a pedir por ela. Capítulo 5. A batalha que nenhuma cidade infestada preparou ele para travar. Grace Ashcroft é filha de Alyssa, sobrevivente de Raccoon City. Analista do FBI, ela chegou ao Rainwood Hotel investigando a morte da mãe e acabou no meio da mesma conspiração que Leon estava desenterrando em Elbridge. Os dois não se escolheram como parceiros, a situação os colocou juntos. E é Grace que percebe o que está acontecendo com Leon antes que ele admita. A cena não é dramática. Não tem música crescendo no fundo, não tem o momento em que Leon desaba e confessa tudo. Tem o silêncio de alguém que passou 30 anos construindo uma identidade inteira em torno de ser indestrutível e que agora precisa decidir se essa identidade vale mais do que sobreviver. A maior batalha do Leon não foi em Raccoon City, foi aceitar que ele precisava de ajuda. Pensa no que isso representa por dentro. Não é só aceitar um tratamento médico, é descobrir 30 anos de crença enraizada. A crença de que pedir ajuda é fraqueza, de que o cara que salva não pode ser o cara que precisa ser salvo, de que admitir vulnerabilidade quebra o único contrato que ele conhecia consigo mesmo. Em Raccoon City, ele ficou porque parar não era opção. Na Espanha, ele continuou infectado pelas Las Plagas, sem falar pra ninguém. Em cada missão, entre um jogo e outro, ele carregou o peso de Raccoon City como um combustível sem nunca processar o que aquilo custou. E agora o tempo apresenta a fatura de tudo isso de uma vez. Enfrentar o Tyrant de 103 numa delegacia em chamas foi mais fácil do que isso. Lutar contra Sadler numa ilha prestes a explodir foi mais fácil do que isso. Porque zumbi você enfrenta com treinamento, com munição, com estratégia. Crença enraizada de 30 anos você enfrenta só com uma coisa: a disposição de questionar quem você achava que era. E no final canônico de Resident Evil 9, Grace usa o projeto Elps, a vacina definitiva encontrada no laboratório Ark, o segredo que a Umbrella escondeu sobre o orfanato de Raccoon City por 3 décadas, para curar Leon, para estabilizar a mutação, para salvar o cara que passou 30 anos salvando todo mundo. E Leon aceita, sem resistência, sem orgulho de recusar, sem o clichê do herói que diz que consegue sozinho até o último segundo. Ele aceita, 30 anos resistindo, e a maior prova de força foi finalmente parar de resistir sozinho. Capítulo 6. O
que significa resistir de verdade. A jornada de Leon começa com um policial de 21 anos atirando no primeiro zumbi que viu na vida e termina com um veterano de 51 anos deixando alguém cuidar dele pela primeira vez. 30 anos, 3 jogos, uma única crença que quase o destruiu, que pedir ajuda quebra quem você é. E aqui está o que a obra inteira de Resident Evil construiu em silêncio ao longo de 3 décadas sem nunca dizer em voz alta. Resistência não é não cair, é o que você decide fazer quando cai. Leon caiu em Raccoon City quando descobriu que o sistema que jurou servir tinha abandonado uma cidade inteira e levantou. Leon caiu na Espanha quando Luiz morreu no momento em que entregara a cura e continuou. Leon caiu no Resident Evil 9 quando o próprio corpo começou a atrair 30 anos de esforço acumulado e pela primeira vez na vida estendeu a mão. Resistência real não é aguentar tudo sozinho, é saber quando parar de aguentar sozinho. Existe uma armadilha silenciosa que a cultura toda, não só dos games, mas dos animes também, vendeu pra gente durante décadas. O herói que nunca precisa de ninguém, que resolve tudo sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Leon Kennedy viveu essa armadilha por 30 anos inteiros, e o preço não foi uma derrota numa luta, foi uma infecção que cresceu dentro dele enquanto ele continuava operando como se fosse invencível. Porque quando você constrói quem você é em torno de nunca precisar de ninguém, você não está sendo forte, você está sendo frágil de um jeito que ninguém consegue ver. Você está apostando numa crença que um dia vai ser testada, e toda aposta tem seu risco, porque quando for testada, você vai ter 2 opções: quebrar com ela ou fingir que ainda funciona até o fim. Leon escolheu quebrar, não com drama, não com discurso, mas com o mesmo silêncio que sempre usou para carregar tudo. Só que desta vez o silêncio era de alguém que finalmente parou de carregar sozinho. Na filosofia estoica, Marco Aurélio escrevia para si mesmo como lembrete diário de que você não controla o que acontece com você. Leon não controlou Raccoon City, não controlou a morte de Luiz, não controlou Ada e não controlou a infecção que apareceu 30 anos depois, mas controlou as respostas, cada uma delas, inclusive a última, que foi a mais difícil. Tem algo no Leon que eu entendo de um jeito que vai além da análise de jogos, a sensação de que pedir ajuda vai quebrar alguma coisa que você levou anos construindo, que admitir que você não aguenta mais sozinho é o mesmo que dizer que tudo que você fez até aqui não valeu nada. Isso não é verdade e nunca foi. O que o Leon entende sobre resistência e que leva 30 anos, 3 jogos e uma infecção para descobrir é que a força de verdade não é carregar tudo sozinho até o fim, é ter coragem de colocar o peso no chão quando o momento pede. Não porque você desistiu, porque você finalmente entendeu que resistir não significa nunca precisar de ninguém. Significa continuar de qualquer forma com quem estiver do seu lado. Você não precisa carregar tudo sozinho para provar que é forte o suficiente. Se você curtiu esse ensaio, clica no link abaixo e se inscreve no canal, porque sempre de segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Segunda e quarta a gente abre personagens de anime e games no bisturi. A psicologia por trás das decisões que todo mundo viu, mas pouco entendeu. Sexta é diferente, mais fundo, mais pessoal. Se você chegou até aqui, você já sabe o que esperar. Se inscreve, ativa seus DNA Nerd e até a próxima, mutantes da internet.